De La Cruz é o melhor jogador do time hoje. Ele coloca o Alan pra jogar e coloca o Carlinhos. O Carlinhos não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Palmeiras também, morrendo de medo do Flamengo. Jogando com 3 zagueiros lá, uma coisa muito Agora, o Bruno Henrique... Não, o Bruno Henrique é diferente. O Bruno Henrique, ele deu um totó ontem no meio das pernas do Aníbal, que é o melhor volante do Brasil, ao lado do... Sim, porque ele é muito bom. E deixou o Gomes nesse lance aí, o Gomes ficou falando sozinho, né? O Gomes... Palmeiras, cara, precisava ganhar o jogo. Vinha de uma derrota, não jogou nada. O Palmeiras não está jogando nada. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né, pessoal? Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Mengão empatou 0-0, né, com o Palmeiras, Allianz Parque, né? E, né, principalmente a mídia paulista dizia que o Palmeiras ia passar por cima do Mengão. Foi bem isso que aconteceu, né, pessoal? Eu vejo até assim o Flamengo com um freio de mão puxado, né? Já se poupando para o jogo dessa quarta-feira contra o Bolívar na altitude, super altitude. Venha dizer aqui os palmeirenses que a altitude que eles vão jogar com o Del Valle é a mesma do Bolívar. Não tem nem comparação, né, pessoal? Mas então é isso, né? O Flamengo jogou bem. Acho que o Flamengo estava mais preocupado em não perder. Abel, eu acho que ele até ficou feliz de não ter levado um sacode, né? Os palmeirenses diziam que ia dar um sacode no Flamengo. Mas desde 2017, pessoal, o tabu continua. O Palmeiras não consegue ganhar do nosso Mengão. Incrível, hein? Eu sei que quando vir para o Maracanã, aí sim, pessoal, o negócio vai ser diferente, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, pessoal. Placar TV, link na descrição, vale a pena vocês lá se inscreverem. Caso eles vejam e não queiram o corte, entrar em contato pelo e-mail que será retirado. Pois é, vamos ver o que a mídia paulista está falando desse confronto, né? Muitos deles diziam que o Palmeiras ia ganhar, que o Palmeiras tinha o melhor time. Hoje o discurso é outro totalmente, né? Eu acho que o Flamengo, pessoal, é o melhor elenco das Américas, né? Quando esses caras resolvem jogar, aí complica, né? O Flamengo jogou, vamos lá, de 100 jogou 40% do que pode jogar, né? Acho que atuou bem na parte defensiva, no ataque um pouco desligado do jogo. Freio de mão puxado, a verdade é essa. Então é isso, vamos acompanhar o corte, fica até o final, pessoal. No final do vídeo tem muito mais informação. Deixa aqui a sua opinião, também vou deixar a minha. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, vamos ver o que a mídia paulista falou. A história do Pedro e do De La Cruz... O Fábio Mazeredia explicou isso depois do jogo, o preparador físico, mas... Convenceu alguém? Começa com os caras. O cara viajou. Como é que você poupa um jogador? Não, e depois põe pra jogar. E depois botou pra jogar. Entendeu? Começa com o cara. O Carlinhos não tem condição de jogo. Se vai botar pra jogar, começa com os caras. Viajou. Bota pra jogar, cara. Bota pra jogar. O De La Cruz entrou ontem no jogo. Não vou dizer que mudou o jogo, porque não aconteceu isso. Mas deu outra dinâmica ali pro time do Flamengo. O Pedro, coitado, tava jogando sozinho ali no meio de 3 zagueiros, porque ninguém se aproximava. O Arrascaeta não jogou patavinas ontem. Né? Então, tomou um chapéu do Richard Rios ainda, né? Humilhante. Aquele milímetro do cabelo, cortou o cabelo dele. É a jogada. É a jogada, exato. Olha lá, foi um chapéu humilhante. O Arrascaeta não jogou nada ontem. Desmoralizante. Quer dizer, então bota os caras pra jogar, bota o De La Cruz pra jogar, o Arrascaeta, deixa de lado. Contra o São Paulo, deixou de lado. Tira isso daí. Deixou de lado o Arrascaeta contra o São Paulo. Pô, vou botar o De La Cruz aqui, revezar com o Arrascaeta e tal. O De La Cruz é o melhor jogador do time hoje. E a gente tá falando de um time bom. Agora, eu não me conformo. Pode ser com Carlinhos, Fabinho Soldado, seja lá quem for. Tem obrigação de mostrar um futebol melhor. Obrigação, cara. Concordo com isso você. que a gente viu ontem não Porque isso que nós vimos ontem, se a gente vive falando aqui do futebol brasileiro, o Sormani insiste muito nisso, que é uma das melhores ligas do mundo e tal, que só perde pra Inglaterra e Alemanha. E ontem jogaram os 2 melhores times do Brasil. Não, pera um pouquinho. Outro dia jogaram. Quem foi? Arsenal e City? 0-0. Foi horrível. Eu sei. Horrível. Mas eu tô falando... Foi desse nível. Então, foi desse nível. Mas tem mais jogos bons do que ruins lá, eu acho. Não, o jogo na Inglaterra,
principalmente na Inglaterra, é um jogo mais corrido. Mas é que o jogo é o seguinte, eu acho que esse a velocidade dos jogadores é outra. Parece que esse é uma jogo, se fosse rotação maior. Aqui é mais cadenciado. O cartão de visitas do futebol brasileiro, esse jogo, do Campeonato Brasileiro ontem, ele seria um péssimo cartão de visitas, né? Porque nós temos os 2 melhores times do Brasil, os 2 times mais ricos do Brasil, times que competem com alguns times da Europa em termos de orçamento, de contratação e tudo mais. Putz, jogaram num estádio vazio com... Não, vazio não foi prejudicado por aquela lona lá, né? Não, preço super feio. E um gramado feio, visualmente falando, esteticamente falando e tal. E um jogo, sobretudo, um jogo muito ruim, né? Com um técnico... Tivemos outros bons jogos, o jogo Tivemos. São Paulo jogou muito bem. Sobre eles que falaremos agora, inclusive. Vamos botar aí, Michelete. Primeiro vamos fazer aquele nosso mutirão de likes, já que tá com esse nível. O quê? Seu Tum, eu falei. O jogo desse um jogo horroroso, prejudicado pelos técnicos. falar seu Cum. Não, eu falei seu Tum. Exatamente. Você Ele falou seu Tum. É verdade. Foi realmente um jogo muito ruim, gente, muito decepcionante. Agora fala. Eu achei que era C no lugar do T. Eu também fiquei com a mesma impressão. Não falei. Eu fiquei com a mesma impressão. Por que foi tão ruim? Vamos lá. Eu acho que passa pelos 2 técnicos. Passa muito pelos 2 técnicos. Os 2 técnicos estavam com medo de perder o jogo. Sim. Né? O Tite faz esse negócio aí inexplicável de barrar o Pedro e o De La Cruz. De La Cruz é o melhor jogador do time hoje. Ele coloca o Alan pra jogar e coloca o Carlinhos. O Carlinhos não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Que não pôde jogar o Gabriel, né? Seria o Gabriel. Seria o Gabriel. Aí ele botou o Carlinhos. O Carlinhos não tem a menor condição. Aí o Flamengo perde o primeiro tempo todo. Palmeiras também. Morrendo de medo do Flamengo. Jogando com 3 zagueiros lá, uma coisa... 2 times cagões, é isso? Cagões. 2 times que jogaram pra não perder. Gustavo Gomes, uma coisa tenebrosa jogando futebol hoje. Tenebrosa. Bruno Henrique deitou em cima dele. Muito. Agora, o Bruno Henrique... Não, o Bruno Henrique é diferente. O Bruno Henrique, se ele melhorar o passe... Ontem o Flamengo poderia ter ganho o jogo. 2 vezes que ele tem o Pedro ali sozinho, ele prefere resolver... chutando de qualquer jeito. Agora, ele deu um totó ontem no meio das pernas do Aníbal, que é o melhor volante do Brasil, ao lado do... Sim, porque ele é muito bom. E deixou o Gomes nesse lance aí, o Gomes ficou falando sozinho, né? O Gomes realmente, depois da contusão aí, cara, olha... O Gomes está muito bom. Jogador. Desde o ano passado, hein? Vale lembrar que não é só na contusão, não. Desde o ano passado, Palmeiras e Boca, por exemplo, ele conseguiu ser engolido pelo Poçante e Merentiel. Agora vamos falar sobre esses 2 técnicos aí, cara. 2 técnicos tidos como os melhores em atividade no futebol brasileiro. Protagonizaram hoje uma coisa ridícula. Menos ontem. O jogo foi uma porcaria. Foi muito ruim. Pra quem esperava, você falou Palmeiras e Flamengo. Uma porcaria, cara. Jogo horroroso. Todo mundo aqui perdeu 2 horas do dia assistindo a essa coisa medonha, né? Pavorosa que foi esse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Muito por culpa dos técnicos. Medrosos. 2 técnicos que foram medrosos ontem. Eu falo aqui que o Tite é o melhor técnico em atividade brasileiro. Começo a repensar. Tá? O Flamengo Dorival não jogava dessa forma, não. E o Palmeiras, cara, precisava ganhar o jogo. Vinha de uma derrota. Não jogou nada. O Palmeiras não está jogando nada. Não tá. O Palmeiras está jogando mal. Os 3 jogos do Palmeiras foram horríveis. Contra o Vitória ganhou, mas jogando mal. Sim. O Everton fez 2 defesas lá no jogo, tal, no primeiro tempo. Contra o Internacional não jogou nada. Contra o Internacional não jogou nada e contra o Flamengo ontem não jogou nada. Vai ser campeão dessa forma? Tricampeão? Vai. Pode ser que sim. Eu acho que não. Não. Eu acho. E aí, o que acontece no final? Não tem dado sinais pra isso. Eu acertei o placar, mas errei o jeito do jogo. Achei que ia ser um jogo pra 1-1, 2-2, um jogo legal, bacana, assim, nesse sentido, né? E como o Abel e o Tite são parecidos, né? Quando falaram do Abel na seleção, eu falei... porque aí falavam assim, não, queremos algo diferente na seleção, algo diferente do Tite. Aí falavam no Abel. Eu falei, não, o Abel é a mesma coisa. O Abel, pra mim, é igual. Abel e Tite são iguaizinhos. São técnicos organizados na defesa, tal da baliza zero, que é uma puta de uma chatice, mas enfim, dá certo, né? Não dá pra discutir, os caras são campeoníssimos, não adianta. Mas assim, na parte ofensiva... Cara, uma pobreza realmente incrível. E eu não admito que um time do Palmeiras seja contra quem for que ele vai enfrentar, que ele jogue com 3 zagueiros. Não pode.
Cara, isso daí é um negócio que não entra... Mas ontem foram 3 zagueiros mesmo. Três zagueiros mesmo. Murilo e Luan. Aí eu falo, Insuportável. pô, Quesada, mas você tá falando um negócio, aí depois você vai citar 2002. Pô, mas 2002... Faz 22 anos. 2002 faz E você 22 anos. tinha laterais pontas Eu te proíbo de citar 2002 em relação a qualquer você tinha time hoje. Ronaldinho, Exato. Rivaldo, É Ronaldo, proibido. dois moleques É que proibido. corriam pra todo mundo, é proibido. Mas assim, se você tem esses jogadores com essas características, ok. Até porque na saída de jogo, praticamente todos os times ou estão com 3 zagueiros ou chamam o primeiro volante pra fazer aquela linha de 3, ok. O São Paulo com o Carpini, pô, ele tá vendo que tá todo ferrado pra sair do São Paulo, faz o diferente. Já que a vaca foi pro brejo, Sim. fala, vou perder hoje, mas vou perder com categoria. Vou Vou arriscar. meter 8 atacantes. Você fala, pô, esse cara é maluco. É a chance de É o ganhar, que tem entendeu? feito o Botafogo. É isso. Eu prefiro isso do que isso que a gente viu aí. Uma decepção enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas é o que o senhor Mani falou. No final do campeonato, sabe o que a gente vai estar falando? Não, porque são os elencos. Flamengo e Palmeiras brigando pelo título. Não foge desses dois. O Palmeiras campeão. Não foge desses dois. Parecia futebol americano, ontem de verdade. Era bicão pra frente e falta. É. Bicão pra frente e falta. Volta aquele lá, por favor. Desculpa, que eu acho que é um tema legal pra gente ver. Uma Do mensagem? Hendrick, é. Pra gente. Ontem, muito na força física o menino Hendrick. Por quê? Tá jogando fora da posição que ele tem que jogar. Sim. O esquema pra ser montado deveria ser mais em cima dele. E ele tá indo muito pro... Ele tá... Não que ele tenha a carta branca pra bater. Brincadeira. Não. Aonde? Mas ele tá indo muito pro embate. Acho que precisa criar alguma coisa... Ele vai no corpo, ele disputa a bola. Ele faz Não, falta. sim, mas tá muito no embate. Por quê? Porque a bola não chega, né? Tem que fazer ele não quiser. é violento. Não, o Hendrick não é violento. Quem falou que ele é violento? Não, o rapaz tá perguntando aqui. Não, ele não é violento. Pô, Não é se o Hendrick é violento, o Fagner é o quê? Até porque ele que deu chega pra lá no Fagner, naquele lance lá, né? Ele mostrou que tá um jogador pronto. No 2-2, né? O cara que encara o Fagner tá pronto pra qualquer coisa. Bom, é apenas a introdução desse programa. Eu já peço a todos que estão acompanhando a gente. Não, senhor. É, nação flamenguista. 0-0, né? Mais um ano que o tabu continua, né? Já faz 6 anos que esse tabu continua. O Flamengo não perde no Allianz Parque para o Palmeiras. A torcida do Palmeiras fica chateada. E o time deles, mesmo Abel colocando força máxima, né? Não consegue vencer um Flamengo desfalcado, né? Desfalcado sem hoje principais jogadores, né? Os dois principais, né? Eu classifico nessa sequência, né? Dela Cruz, Pedro e Arrascaeta. 3 principais jogadores do Flamengo hoje, sem sombra de dúvida. O Flamengo estava sem 2 deles, né? Estava sem Dela Cruz e sem Pedro, né? Arrascaeta apagadíssimo, eu acho que sentiu falta dos caras, né? Estava muito isolado na frente, não conseguia sair da marcação. Uma marcação muito violenta, né? Por final. Palmeiras matando muito, fazendo muitas faltas, paralisando muito. Eu acho que foi um jogo Palmeiras e Abel estava mais preocupado em não perder o jogo para o Flamengo do que em ganhar. E o Flamengo, por sua vez, com essas duas mudanças, né, tirando De La Cruz e Pedro, ficou um pouco vulnerável, principalmente na parte ofensiva, né? Não tinha criação, não tinha tabela. Você via mais, como você está vendo na imagem aí, Bruno Henrique individual, Arrascaeta individual, né? Carlinhos, coitado, sequer pegou na bola. É um jogador que a gente ainda é um ponto de interrogação, né? Eu acho que não poderia ter estreado contra o Palmeiras. Colocasse outro jogador, mudasse o esquema de jogo. Mas aí finda queimando o jogador já na sua chegada, né? O cara não pegou na bola, não dominava uma bola, né? Preso no meio de 3 zagueiros, né? Eu acho que ele sim. Mas o Flamengo continua líder, né? Mesmo 7 pontos do Bragantino, perto por saldo de gol a menos feito, né? Parece. E agora o próximo com o Flamengo no meio de semana é outro confronto importantíssimo. Libertadores. Sabe que Libertadores é sempre complicado. O Flamengo joga na altitude. Poupo Pedro e De La Cruz. Mas eu vejo assim, se poupa o jogador, pessoal, coloque ele mais para jogar. Um exemplo. Não coloca o jogador para jogar os 90 minutos, ele sofreu uma lesão ou algo parecido. Coloca 5, ele pode se lesionar. Corre o mesmo risco. Então, se é para poupar, eu não tinha colocado em campo. Se era para colocar em campo, colocasse desde o que Tite fez, né?
Não poupou e colocou em campo. Quando colocou, foi tarde demais, né? Mas a gente espera que o Flamengo agora na altitude consiga já trazer uma classificação lá da Bolívia. Jogo complicado, né? É dificilmente um time quando sobe para a altitude lá do campo tá? Consegue bate, né? Sempre estão vencendo as equipes. É a altitude, uma das mais altas, né? Da América do Sul. O Palmeiras alega que vai jogar na altitude, mas nada a ver, pessoal. A altitude que o Palmeiras vai jogar bem inferior. A gente espera que o Flamengo faça um grande. Se não a vitória, um empate, eu acho que tá de bom tamanho também, né? Decidir com o Bolívar aqui no Maracanã. Quem será o primeiro casa cheia. Aí sim, aqui não sente pressão não da altitude, mas sim da torcida. O Campeonato Brasileiro é continuar nessa pegada, né? Espera que Tite faça muitas mudanças, né? Até porque isso aí vai atrapalhando a sequência do jogador. Eu acho que Dela Cruz poderia jogar, mas poupou e não poupou em campo. Tem o mesmo desgaste, né? Você poupa um jogador, você sequer leva ele para viagem. Né? Tem gasto de viagem, hotel, tem tudo. Treinamento. Se era para poupar, era para ter deixado no Rio de Janeiro, né? Ele e Pedro, mas mesmo entrou em campo e não fez nada, não deu mais tempo, né? O Flamengo continua líder, Tabu continua 6 anos, né? Vou trazer aqui algumas informações só para você ter noção, pessoal. Flamengo não perde para o Palmeiras no Allianz Parque há 6 anos. Pois é. Tabu continua e tá pegando e a torcida do Palmeiras está com raiva, né? Abel Ferreira cita meias do Flamengo, né, em comparação com o jogador dele. Tem a Arrascaeta, tem De La Cruz, tem Pulgar, né? Sempre elogiando os jogadores do Flamengo, né? Pois é, né? O Flamengo agora volta suas forças para a Libertadores. E a gente espera que o Flamengo com uma boa vitória, né? Seria fundamental, pessoal. Seria fundamental, principalmente para a classificação da Libertadores. Brasileirão só o próximo final de semana. Então vamos esquecer. Ou Campeonato Brasileiro só o próximo final de semana. Campeonato Brasileiro. Focar na Libertadores. Né? Porque não está decidido ainda o grupo. O Flamengo está bastante embolado. Né? E a gente espera que o Mengão a primeira colocação do. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Essa aí foi a minha opinião. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero aqui também agradecer a cada um de vocês pela audiência. E até a próxima, nação.